Filosofia como exercício espiritual. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Vamos falar hoje de algo que motiva todo esse projeto. Antes de prosseguir, joinha, se inscreva, compartilhe, comente, agradeço muito. Todo o projeto AMF3 ele é motivado pela ideia de filosofia como exercício. As pílulas filosóficas que esta aula, exposição aparece, consiste justamente em fornecer este panorama para quem nos segue, para quem tem interesse, poder acessar os temas filosóficos e às vezes, para ficar didático, o tema e os seus autores, ajuda bem nós fixarmos, ainda que o foco é o tema e não a pessoa do autor, em torno desta divulgação e dessa propagação da filosofia como exercício de vida. Como é que se faria isso então? De modo bem simples, ao acessar um texto filosófico, o tema que o texto propõe a ser pensado, isto já seria, digamos assim, um primeiro passo do exercício filosófico. É claro que suscitam aí uma série de questões. Como fazer esse exercício? Como selecionar os textos onde tem tal tema? Por exemplo, o tema do amor, que nós que somos professores da escola do ensino médio, sempre passamos pela obra do Platão chamada Banquete, e é um tema que nesta fase da vida digamos que é o primeiro contato, estamos ali no início do contato com o tema enquanto adultos, então existe ali uma apreciação muito especial pelo tema. E aí a pessoa descobre então que um texto de 2.500 anos atrás fala de um jeito muito interessante sobre um tema cotidiano, contemporâneo. Então, aí vem o desafio, depois de falar que é só ter acesso ao texto e ao tema que o texto traz, como então aproveitar essa grande tradição que tem temas para todos os gostos possíveis. Pois bem, é aí que entra, sem dúvidas, a ideia do professor orientador, a própria ideia aqui do projeto como um todo, o MF3, o canal no YouTube, o site, exatamente como este papel de mediador, obviamente que inspira-nos bastante a postura de Sócrates, no sentido em que ele, mais do que ensinar algo específico, funcionava como aquele que em interação provocava, digamos que, sair de dentro dos discípulos, dos seus alunos, o pensamento filosófico. O Sócrates como exemplo é muito interessante porque nós temos como aluno de Sócrates indivíduos que aparentemente são bem diferentes, o que faz eu ter essa apreciação. É importante que, enquanto então projeto de escola de filosofia, que encara a filosofia como exercício, que eu não tenha a preocupação de ensinar as minhas ideias. Obviamente que eu as tenho, mas o que me interessa mais é provocar o pensamento filosófico nas pessoas. E isso tem, digamos assim, o lugar apropriado, ensinar a pensar filosoficamente, que essencialmente tem uma característica que é a libertação. Não ensino as pessoas a serem dependentes de mim. Ensino as pessoas filosofia e que elas caminhem com a filosofia para além da minha pessoa. Então, as perguntas vão sendo feitas e precisam ser respondidas. Portanto, o projeto faz sentido nesse cenário de ser esta ponte, de indicar, digamos assim, dentro do grande repertório, os textos, as formas. E muito importante hoje em dia, indicar o que não é filosofia, o que é inculcação de ideias prontas e pré-fabricadas, que parece ser filosofia numa primeira estampa,
mas que não passa de fórmulas que produz apenas o consumidor de livros e não propriamente alguém que exercita-se em temas específicos. E muita coisa de literatura de autoajuda que não trata mesmo, não avança, digamos assim, em temas que despertam interesse nas pessoas, mas simplesmente não desenvolve nenhuma reflexão que seja considerada filosófica. Então a diferença basicamente é essa. Existem outras, mas esta é uma delas. Outras estratégias são importantes para a ideia de filosofia como exercício. Perguntas como: por que eu vou escolher tal texto e não outro texto? Por que o meu pensamento por si só não é, digamos assim, filosófico? Eu precisaria estar numa escola. Todas essas questões se respondem na interação concreta com as pessoas. Quando nós vamos comparando que alguém expressa um pensamento muito preciso, uma conversa por escrito ou fala personalizada, você consegue então, nesse trabalho, verificar, olha, falta perguntas tal, para que seja uma questão filosófica, digamos que seria isto. E é claro que facilita o trabalho recorrer à tradição filosófica de textos que uma comunidade vasta de pensadores, vasta no sentido de que não é meia dúzia de indivíduos, não é uma grande comunidade em comparação a outras, mas é uma comunidade que vai estabelecendo quais são os textos que são filosóficos. É claro que esse cânon é possível de ser questionado também, e a gente descobre autores que não estão na moda, mas que são importantes, mas até esse processo também é importante saber como é que faz ele, para nós não podermos incluir, digamos assim, falsos filósofos do panteão de filósofos. Isso também tem chaves e técnicas para a gente ir pensando isso. Enfim, tudo isso inclui o que seria a filosofia como exercício de vida. O núcleo principal, portanto, é, segundo a sua escolha, segundo aquilo que você vai se afeiçoando e aquilo que te cai bem, e que você vai decidindo de um ponto de vista racional e afetivo que aquilo é saudável para você, esse é o núcleo mais fundamental do exercício filosófico ou filosofia de vida. E, portanto, num dado momento, você que fez todo esse aparato contextual consegue avançar em reflexões sobre a existência humana, sobre o problema do sentido da vida e de todos os outros temas que compõem a vida. Você então regularmente faz isto. O aparato em volta disto é para facilitar esse processo, a demanda de não fazer isso, digamos assim, individualmente consigo mesmo. As filosofias vão definir aqui e acolá essa importância de sermos um ser político, enquanto que se relaciona com outros, um animal político, como diria Aristóteles. Então, nós vamos nos dar conta rapidamente que é preciso ter um nível de interação. O texto singular e individual compartilhado com um pequeno grupo, e o restante é como, digamos assim, chegar a isto, como decidir isto, sem que isso seja, mais uma vez, a imersão dos coach ou qualquer outra groselha dos gurus contemporâneos, e seja propriamente filosofia. O projeto todo está dedicado a isto. As pílulas é uma primeira chave para que as pessoas comecem a ver a filosofia como exercício. É claro que nós a cada dia estamos testando novas formas de fazer e melhorar o nosso trabalho. Ele tem que ser melhorado a cada dia, e essa é a nossa contribuição com toda esta playlist de pílulas filosóficas e as outras playlists também que têm assuntos, digamos, indiretamente. O pano, digamos assim, a grande ideia de todo esse projeto é a filosofia como filosofia de vida. Obrigado, até o próximo videoaula.